Abre isso com Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler aqui, de 7 a 10, 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me surpreendesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então me disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Você que não a tem, põe a tua mão e diga: meu Deus, que essa palavra vem de uma revelação do Senhor para a minha vida. Diga: eu preciso ouvir a tua voz. Muito mais do que ouvir, é entender, viver, obedecer, para eu usufruir de cada bênção sobre a minha vida, a tua palavra me promete. Em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Amém, irmãos? Amados, prestem atenção. Nós temos vivido dias em que há uma preocupação pastoral. E eu tenho a cada dia me posicionado diante de Deus para que o Senhor, Ele possa ser 100% na minha vida. Todas as atitudes. E nós sabemos, querido, que hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Não tem sido fácil. Eu tenho conversado com pastores e eles têm falado das dificuldades nas suas igrejas para que a igreja responda a mensagem que está sendo pregada. Porque nós temos visto um plano satânico no mundo espiritual, que Satanás ele tem pego que a Bíblia já tem colocado para nós. E ele tem trabalhado sorrateiramente na vida cristã, levando aos crentes, aos evangélicos, aos cristãos, perderem aquela visão, perderem aquela direção antiga da igreja primitiva, quando os cristãos morriam nas arenas por amor a Deus. Fato é que a Bíblia fala que pela iniquidade se multiplicaram, o amor de muitos esfriaria. E quando nós falamos em iniquidade, nós estamos falando das coisas que nos envolvem no nosso dia a dia, das coisas que nos levam no nosso dia a dia a viver.
e até entra a linguagem, fica desiludido acerca de uma vida cristã. Porque Satanás, o adversário, como diz a Bíblia, ele fica ao derredor como um leão, quer dizer, ele fica com uma aparência de coisa boa, ele fica com uma aparência de Deus, porque é leão da tribo de Judá, então ele fica com a aparência de Deus para enganar os santos, para enganar aqueles que não se posicionam. E a igreja nos dias de hoje, ela tem fugido da sua posição diante de Deus. Ela tem fugido daquilo que Deus tem colocado para ela, porque Deus ele tem pressa em buscar a sua igreja, mais ainda. Porque as coisas têm acontecido, as coisas têm levado a igreja muitas vezes a desviar dos princípios de Deus. Torna-se uma igreja interesseira em dinheiro, torna-se uma igreja interesseira em casamento, torna-se uma igreja interesseira em cura, mas muitas vezes a igreja perde o interesse da salvação. E a salvação é algo que não é fácil de conquistar apenas porque você levantou a sua mão. Da hora que você levantou a sua mão e declarou que só o Senhor é Deus, que Jesus é maravilhoso, que Ele é o único Salvador, você estava assinando um contrato. Mas lamentavelmente todo contrato pode ser quebrado. E o contrato, quando ele é quebrado com Deus, não da parte de Deus, da parte do homem, da igreja. Visto nós, no princípio de tudo, quando Deus fez uma aliança, um contrato, com o homem, Adão, por sua vez, quebrou aquilo, permitindo o homem ver as iniquidades que existem, quando muitas vezes nós não percebemos. E Paulo, quando eu li esse texto, que preguei quinta-feira, e hoje o Espírito Santo trabalhando no meu coração de novo, Paulo ele foi assim um dos maiores mestres que a Bíblia acrescenta. Paulo foi um dos grandes homens que foi favorecido pelo agir de Deus. Exatamente, você já percebeu que as cartas de Paulo, as mensagens de Paulo, eram exatamente para pessoas e para a igreja que está em dificuldade. Paulo ele orienta, ele deixa para a igreja, como se diz, ele dá dica para a igreja ela começar a entender. E quando Paulo ele fala aqui nesse texto, no momento assim em que Paulo estava vivendo revelações maravilhosas, Paulo estava sendo usado de uma forma gloriosa diante de Deus, mas a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo entendia que esse espinho na carne, Paulo entendia conforme nós lemos, Paulo entendia que esse espinho na carne era o quê? Algo que era a fraqueza dele e pecado. E aí o que Paulo faz? Paulo ele vê que esse espinho na carne estava sendo colocado na vida dele, vindo como mensageiro de Satanás, tipo assim, eu quero ver que você aprontou tanto lá fora, você foi lá, o Paulo perseguiu os cristãos, agora você é crente, tudo bem, você está recebendo tudo, você está mudando a história da vida das pessoas, mas você ainda é Paulo. Aquilo esbofeteava ele. Aquilo fazia ele parar para pensar, e Paulo viu que aquilo estava sendo maior que ele. Aí quando você entende a fraqueza de Paulo, você não entende a fraqueza porque ele sentia. Deus é maravilhoso. Você entende a fraqueza de Paulo como tipo assim, é a minha oportunidade para me render ao Senhor, porque aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus pode fazer. E quando nós cristãos começamos a olhar essa visão e começamos a entender esse princípio que Paulo deixou para nós, essa dica, conforme eu falei, quinta, nós não temos que lutar contra a nossa fraqueza, nós temos que nos deleitar no Senhor para a nossa fraqueza. Por quê, meu irmão? Paulo ele foi tremendo em viver isso porque Paulo sabia. Nós não damos passeio na Bíblia, vai ter uns 50 versículos para nós lermos aqui hoje, tá?
Por quê? Porque eu quero mostrar como Paulo, ele tinha uma intimidade com Deus suficiente para poder estar falando isso aqui. Porque, meu irmão, todo o objetivo do diabo é afastar você da graça de Deus. Tem uma mensagem? Vivendo pela graça. Tudo que o diabo quer é que você venha viver distante da graça de Deus. Porque a graça de Deus é um favor não merecido. Olha que momento difícil de Paulo, quando Paulo se achava pecador. No momento de dor de Paulo, Deus fala para ele: a minha graça te basta. Deus sabe que quando a graça dele atinge o homem consegue se fortalecer. O homem consegue se posicionar diante de Deus. Porque Deus sabe das lutas que virão, das dificuldades, das perseguições que vão vir sobre a igreja. E Satanás, por sua vez, ele vai devagarzinho enchendo, como se diz, o tamborzinho da nossa vida. Ele vai colocando uma coisinha, outra ali, porque qual é o objetivo dele? De afastar. E nós sabemos, irmãos, que a igreja precisa encontrar o mártir dela nos dias de hoje. O que eu estou querendo dizer? Pessoas que pagam um preço para que o nome do Senhor ainda seja glorificado aqui na terra. Pessoas que às vezes vão arriscar sua reputação aqui na terra, não falando mal dela, mas criticado porque crentão, é crentice, é aquilo, está faltando isso. Estamos precisando de ver crentes verdadeiros batendo a nossa porta. Temos que ver crentes verdadeiros subindo nos altares para começar a mostrar para a igreja que muitas vezes a igreja está no caminho errado, quando ela só vem para a igreja para adorar a Deus porque é um domingo, quando ela só vem adorar a Deus porque é gostoso estar na presença de Deus, porque isso, porque aquilo. Não, meu irmão, a igreja precisa de novos mártires, para que a igreja, quando ela entrar, ela olhe e diga assim: Deus realmente é Deus e ninguém se compara a Deus. Eu conversava com um jovem esta semana e ele me emocionou. Eu acredito que aquele jovem que foi lá em casa, ele tem quantos anos? 20 anos, acredito. 21 anos. E sabe o que ele falava lá em casa com a gente, conversávamos? Que a igreja dele pegou um princípio em que lá não se pode namorar, nem tampouco beijar, mas só beija depois do casamento. Ele falou: pastor, é claro que se fala isso para a igreja, mas é ensinamento. E ele começou a mostrar biblicamente. Eu falei: meu Deus, a igreja precisa entender isso mais, porque o crente não pode desfaldar as coisas que existem. Muitas vezes um beijo que uma jovem dá ao seu namorado, ele está criando desejos que ele não vai poder suprir naquela hora. Ele está levando ela um clima, está levando ela e ele, esses mestres estão levando um ao outro um clima que eles não podem cumprir. E aqui ele mostrava sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, corpo, alma, Espírito, e eu achei isso tremendo. Ele falou: olha, pastor, nós temos pouquinhos jovens, mas todo jovem, crente, comprometido, jovens que estão voando na presença de Deus. E ele passava várias coisas. E eu assim fiquei meditando, falando: Deus, precisa existir pessoas para pagar o preço, serem referência.
Porque a igreja tem perdido a referência. Eu não sei aonde você trabalha, onde você estuda, onde você se posiciona na tua rua, como as pessoas te olham, como as pessoas te veem, como as pessoas te abordam. Queremos bênçãos de Deus e vamos ter bênçãos de Deus, mas as bênçãos só vão chegar quando Deus encontrar pessoas que estão vivendo na tua graça. São pequenas coisas que vão tomando conta de nossa vida, que nós não vamos percebendo, porque nós somos homens natural. Somos feitos de pele, de sangue, de nervo, coração. E muitas vezes nós não estamos vivendo a atenção das coisas que o diabo sorrateiramente ele trabalha, levando a gente a um nocaute espiritual, mas a gente se mantém porque quer queira ou não, nós somos crentes, então você não está bem porque você vive uma vida íntima com Deus, você está bem porque você é crente. Isso é ruim. Preste minha atenção. Quando Deus entra, quando o homem ele começa a entender como Paulo fez aqui, quando o homem ele começa a ter a consciência dele que Deus está muito além de uma conta bancária, muito além do meu casamento, muito além dos meus filhos, muito além da minha esposa, Deus está muito além do que um carro, Deus está muito além das coisas que humanamente eu quero, eu preciso, porque a Bíblia fala que se nós tivermos que pagar graça, nós comeremos o melhor desta terra. Então Deus sabe da nossa necessidade, mas eu falei a palavra certa. Deus sabe da nossa necessidade. E como então que eu vou conquistar de Deus como Paulo fez? Senhor, é difícil, porque 3 vezes ele falou, tira de mim, ajuda. Ele se entregou na presença de Deus. Ele se entregou. Ele conquistou, porque Deus viu sinceridade de Paulo. Deus olhou para mim assim, Paulo não é muito sincero. Porque Paulo conhecia o pecado. Largou tudo e veio para mim. Paulo não está denunciando o pecado. Paulo ele colocava, Paulo ele poderia pecar, errar e dizer assim, mas o Senhor vai me perdoar, porque Deus é meu amigo, Deus é ele. Poderia o direito de Paulo. Como muitos fazem. Uma coisa é você fazer e dizer que Deus vai te perdoar. Outra coisa é saber o que Deus está pensando na sua vida. Se Deus nos chamou para ser vencedor, Deus nos chamou para nós vencermos em cima das nossas dificuldades. Vencemos em cima das nossas dificuldades. Não sei o que Deus vai fazer aqui. Não é mensagem escrita, para falar a verdade, porque alguns versículos eu te dei, que me dá, eu esqueci na minha sogra. Foi uma mensagem que Deus ia me dando e escrevendo versículos. Ela escreveu para mim de novo. Primeiro ele errou porque eu não sabia o texto que seria. Veja bem, Colossenses 3:19. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, ela é envolvida em quê? Prostituição. Importante você entender isso aqui, irmão. Que está falando da nossa natureza humana. Então quer dizer o quê? Que nós somos sujeitos. Isso aqui pode nos afastar de Deus, claro que. Então olha bem, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Logo nós entendemos que a Bíblia está dizendo que existem os filhos da obediência e existem aqueles que gostam de desobedecer, se baseando no que Deus vai me perdoar. A igreja, às vezes, ela não consegue atingir o que ela quer.
muitas vezes ela está aprisionada por causa de um filme que ela assistiu. Pastor, mas eu não assisto filme pornô, estou falando de pornô. Eu não vou nem falar de uma emissora de televisão, porque todo mundo bate nela, deixa eu falar. Eu estou falando, às vezes, aquele filmezinho bonitinho, gostosinho, da minha época. De vez em quando passa ainda, lá no Azul. Todo mundo lembra disso, né? Que lá no meio da Lagoa Azul, eu nem lembro se tinha declarado, mas te levava a pensar o quê? Que assistia a Lagoa Azul, ficava com a namorada, com a namorada. Ai, que linda aqui, amor. Você está entendendo? Coisas que na hora que você tem que estar com sua mente em Deus, você começa a ficar com sua mente em outra coisa. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu vou falar uma coisa para você, particular. Hoje de manhã, eu falei com Deus, tira daqui de dentro Cruzeiro e Fluminense. De manhã, independente do que aconteceu. Independente do que vai acontecer daqui para frente. Tira daqui. Porque eu vejo lá no Facebook as Marias, eu fico pensando, meu Deus, o que isso está alimentando na minha vida? Quando alguém me chama de Maria, sou torcedor da cruz. Aí quando o cruzeirense responde, Franca, o que isso te alimenta? O que isso produz de Deus na sua vida? Eu não sei, eu pedi a Deus. Praticamente eu até ganhei um ingresso para quarta-feira e ainda não assisti Cruzeiro. Mas para ser sincero, que para Deus tirar, você está dando para entender o que eu quero dizer? Está fazendo um jogo lá, então bora para a igreja. Porque, vamos falar a verdade, Cruzeiro pede uma bênção, futebol, uma bênção, vocês sabem que eu posso, estou sendo hipócrita, que eu estou pedindo a Deus para tirar, essa é uma linguagem. Estou disposto a pagar o preço para nos tirar. Quem é que ganha do Cruzeiro? Os jogadores estão lá se divertindo, bebendo, sei lá, abraçando o outro. O Tardelli que vive falou do Cruzeiro, no final foi lá, pegou uma camisa do Cruzeiro, saiu uma camisa carregando, quer dizer, e nós ficamos aqui, o que isso produz? Eu estou falando do Cruzeiro até porque eu sou uma alma vivente disso, você sabe disso, eu vou falar de mim. Mas sabe bem, impurezas, paixão, tal como eu estou acabando de falar. O que é paixão? Paixão, o que é a paixão de Cristo? Ela está na sexta-feira, a paixão de Cristo, não é nem no sábado e domingo. É na sexta, a paixão de Cristo, por quê? Foi a purificação da carne. Então quando você fala assim, eu estou apaixonado pelo meu namorado, você está dizendo assim, eu tenho um envolvimento, né, de desejo na carne dele, porque a paixão é isso. Nada mais do que isso, paixão é isso. E às vezes você é apaixonado por alguma coisa que você termina tirando a vida de Deus. Não, Deus é muito sensível. Deus fala através do vento. Deus fala através daquela coisa ouvindo ali bonita. Deus fala, mas como nós vamos ouvir se nós muitas vezes estamos envolvidos com essas coisas da Marisa? Tem que trabalhar, vou para a igreja, Deus sabe todas as coisas. Calma, antes de falar que Deus sabe todas as coisas. Calma antes de falar que Deus me conhece. Calma. Não usa o nome de Deus para poder justificar algo que está levando você a perder aquele movimento, aquela direção de Deus, aquele toque de Deus. A sensibilidade para sair da igreja. A igreja já não fala em línguas, a igreja já não chora mais, a igreja
Você tem um pouquinho de prostituição, você tem um pouquinho de... E por isso que eu estou dizendo, não na prática, você está entendendo? Porque se deu vontade, você tem isso, são coisas que estão na natureza humana, gente. Poxa, por que Deus não tirou? Porque Deus não quer robô. Deus não quer robô, entendeu? Deus não quer jogar você como robô. Deus não quer transformar você como robô. Deus quer ver que você tem. Dizer assim, isso aqui é bom, mas melhor é a presença de Deus na minha vida. A falta de sensibilidade. Se olha na Bíblia quando os homens estouravam, quando as coisas aconteciam, por quê, meu irmão? Porque existia vida, intimidade. Agora preste atenção. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. E aí diz, ora, nessa mesma coisa andaste vós também em outros tempos, quando viveu nela, quando vocês viviam nela. Seu passado foi embora, gente. A Bíblia fala, eis que nós nos tornamos uma nova criatura. E por que nós nos tornamos uma nova criatura? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí quando você fala, eu não nasci, eu sou uma criatura em Cristo. Agora é em Cristo. Eu tenho que ser mais semelhança dele. Eu tenho que estar sobre o que ele me ordena, sobre o que ele me coloca. Aí veja bem, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha bem, ira. Ah, gente, quantas vezes a gente fica irado? Indignação, maldade, maledicências, linguagens obscena do falso falar. Aí eu volto lá no Facebook, eu já citei sobre isso. Palavras de ofensa, palavras de desmoralização, ficar com time de futebol. Quando eu olho lá alguém por eu ser torcedor, culpa minha, tá? Culpa minha. Por eu ser torcedor na minha. Aí eu leio lá, você está entendendo? A pessoa me defamando. Ele está dizendo assim, Márcio, você não entende o Espírito Santo, não. Você é isso aqui que eu estou escrevendo. Quem está entendendo, diga amém. Isso é sério. Isso é sério. Quando nós damos o direito, a oportunidade, as coisas vêm e nós não podemos se bater. Como que eu vou bater se eu tenho o direito? Como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai trabalhar? Quando você pega isso e coloca, quando você coloca isso, aí diz assim, não mintas uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem, tirou a roupa do velho homem, com os seus feitos, e vos revestido um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Você está negando o meu testemunho. Se você é uma nova criatura, aqui ó, para de mentir, mostra para as pessoas lá fora que você é uma nova criatura. Não viva de aparência. Mas é meu amigo, então tem que beber com ele. Mas é meu amigo, tem que falar uma palavra com ele. Mas é meu amigo, não perco. Como se diz, perca piada, perca amigo, tem uma linguagem assim que se fala. Meu irmão, deixa eu te falar, meu irmão. Nenhum sucesso da vida compensa o fracasso espiritual. O meu chefe, ele sempre sentado, conversando, batendo no papo, porque eu estou querendo entrar no bloco para o aniversário da igreja, já deve ter percebido, mas preciso ainda acalentá-lo para ver se ele dá a bênção, que eu tenho que pedir a bênção dele, meu chefe. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não toma cervejinha ou vinho, não? Eu falei, não, vamos não, né? Por que somos bons? Aí citou, bom. Eu vou na casa deles, que era rico, né? Na casa deles, eles. Eu estou com todo carinho, respeito eles. Eu não, eu tenho filhos, tenho uma esposa, tenho uma igreja, mas acima de tudo, eu só tenho isso tudo porque eu tenho um Deus.
que é evangélico, eu estou pensando, esse pastor é uma bênção na nossa vida. Não para a minha glória, mas para que essa maldição não entre na minha vida. Tem pessoas assim que não sabem que o outro é crente. Tem pessoas que não sabem. É como eu chegar e falar assim, o Tiago mesmo trabalhou no setor, na área, né? Não tem nada a ver com o setor, mas na área, e falava com uma menina que trabalha lá, e eu cheguei para ela, quem falou que você saiu no metrô, não sabia onde você morava, foi o Tiago. Ah, sim, ele é da tua igreja, né? Quer dizer, olha bem. Imagina se ela fala, ele é crente. Aí, bom. Irmãos, está na hora de você testificar, olha bem que você está investido de um novo homem que se refez, né, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Quem foi que te criou, meu irmão? Deus! E você é a imagem e semelhança de Deus, querido. Você tem que viver como um vencedor, um homem que vence as batalhas do vício, do erro, dos pecados que sobrevêm sobre você, meu filho. Porque existe a graça de Deus. Diga, existe a graça de Deus. Existe a graça. Fala comigo, existe a graça de Deus. Existe a graça de Deus. A igreja não precisa voltar a olhar para isso. A graça é você estar debaixo do chuveiro, você chorar na presença de Deus. É você estar fazendo coisa, você chorar. Você ver, você ouvir uma música simples, não você chorar. Você sentir uma emoção, porque você sabe que você está ali. Tem parede, tem móveis, mas Deus também está ali. Amém. Meus irmãos, não é fácil quando nós olhamos e sabemos que nós somos cercados pelas obras da carne, como diz lá no livro de Gálatas, a palavra do Senhor diz assim, digo porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. O que está dizendo aqui? Completando o versículo de lá, não minta para os outros, não sei que você é crente, mostra para todo mundo que você é crente, porque no momento em que você mostrar, determinar, até no peito que você é crente, veja bem, olha bem, você anda no Espírito, e quem anda no Espírito, ele não permite dar glória às obras da carne. Por quê? A carne luta contra o Espírito, uma guerra, e o Espírito contra a carne. Essa briga, irmãos, não é fácil no mundo espiritual, é diabo e Deus. Porque a guerra espiritual é diabo e Deus. É o diabo se alimentando da sua carne, pela natureza humana. E Deus, através do Espírito, fala: eu morri por você, você pode vencer. E fica aquela guerra, aquela briga, aquela confusão, e aí o que eu faço, como vai ser, e dá vontade, como Paulo se colocou. Mas aí Paulo, ele põe o quê? Eu pedi ao Senhor que tirasse de mim. Paulo não enfrentou a tentação, Paulo não enfrentou a fraqueza dele, Paulo se jogou aos pés do Senhor. Aí diz assim, um briga com o outro, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Se você quer ficar bem espiritualmente, a carne anda para te impedir. Se você quer a carne, o Espírito vem e fala: calma lá, aqui não. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observa isso aqui. Não estáis debaixo da lei. Mas se sois guiados pelo Espírito. Ora, as obras da carne são manifestadas. Quais são? Preste atenção, hein? Um detalhe: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas. Olha o que mata muita gente: os ciúmes, marido ciumento, mulher ciumento. Eu tenho ciúme dela, porque eu tenho que beber, e o ciúme come que Satanás fala: tem que ter ciúme, nossa, você ama, Deus ciúme, vai, o ciúme entra. Maligno esse. Agora você vai dizer assim: Pai, Deus está vendo uma música, né? Você não pode comparar a
até mesmo que a versão da música é feita por um ser humano, né? Mas quando se fala do Senhor de Deus com nós, é outro nível, gente. É outro nível. Você sabe disso. Não podemos nem parar para pensar. Comparar o ciúme de Deus com o ciúme humano. Não podemos. Veja bem. Aí vem as ideias, as bebedices. A Bíblia fala que não tem problema beber. As bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno. Por que Paulo está falando que eu estou prevenindo? Para quem Paulo está falando? Para a igreja. Paulo estava prevenindo a igreja. Sabe por que Paulo estava prevenindo a igreja? Porque a igreja pode vencer sem saber. A igreja pode vencer, só depende aonde está estabilizado a vida da igreja, a quem você adora, a quem você busca, na presença de quem você passa o tempo todo teu. Não tem que ficar o tempo todo como crente, eu falando em espírito e verdade, meu irmão. Tem como você ficar o tempo todo mesmo. Eu fico o tempo todo, você chegar lá no setor onde eu estou, você vai me ver com fone no ouvindo mensagem, ouvindo música, tem lá, rádio, gospel, mixa, toca música o tempo todo, eu fico o tempo todo ouvindo música. Aí quando eu quero ouvir uma mensagem, eu ouço uma mensagem e fico mexendo lá, buscando matéria, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas o tempo todo eu estou ali ouvindo, buscando e estou me sintonizando. Temos que viver isso. Temos que viver isso. Aí, meu irmão, veja bem. Olha bem. Quando passa-se todas essas situações, Paulo lhe fala que ele está nos prevenindo, ele está nos direcionando, como já antes nos prevenir, que ele falava para a igreja, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Talvez é isso que está faltando aí. Quando você vai pecar, quando te bate a porta ao pecado, o que você olha? Aquele momento do seu prazer, que é o que mais acontece? Ou você olha aquilo que você vai perder com isso? E entre tudo você perder, o principal é esse aqui. Me permita, mais de 30 anos como crente. Imagina se Jesus volta na hora que eu era, fiquei tantos anos sem beber, sem fumar, sem ter relações fora. Esse, né? A vida, estou colocando a grosseria, né? Tanto tempo para cometer um minuto e perder aquilo que durante anos eu perdi. Absurdo isso aí. Satanás, ele tenta pôr na tua cabeça, não tem nada a ver. Que Deus é bom. Deixa eu te falar. Antes de Deus ser bom, Ele é. Fala mais alto. Justiça. E quando Ele fala desse buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, busca a presença, busca viver na graça, busca viver na unção, busca viver no deleite. Porque no momento que você busca e se vive isso, o que vai acontecer sobre você? Você se torna justificado. Aí, irmão, o inferno pode se levantar, mas ele não consegue te derrubar, porque a tua justificação não está no homem, está em Deus. Aí ele diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a unidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque você percebeu uma coisa? Tudo que você cometer lá de errado, você vai ser julgado pela lei. Engraçado, né? Mas tudo que você cometer no fruto do Espírito, não há lei que te derruba na coisa presente. Olha que coisa expressiva isso. Como que Deus ele se põe em seu favor. Como que Deus exalta a tua vida. Como que Deus ele fala assim: o meu povo, olha, o meu povo está perecendo porque te falta conhecimento.
Eu não sei como é que está a sua vida espiritual para Deus trazer essa mensagem, porque, mas uma coisa eu te garanto: você não vai perecer por falta de conhecimento. Você vai saber que caminho você tem que andar. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Não é fácil. Vocês não imaginam que nós, quando eu falo nós, porque cada um passa de um jeito, né? Como nós passamos para poder vencer as vencidas. Aí veja bem: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas nos tornemos gloriosos, provocando-nos uns aos outros. Não venha fazer isso, irmão, invejando aos outros, porque isso aqui está dizendo, sabe, quem é crentão, gente que vai bater no peito e dizer assim, eu sou santo, amarrado, o irmão é tal, não é o poder de julgamento. Gente, isso é muito sério. Isso é zombar de Deus, e é um perigo. Zombar de Deus, assim como você que diz que é um templo do Espírito Santo e fica usando a sua boca para falar palavrão. Irmãos, eu vou ser sincero, tá, os meus filhos, a minha esposa, olha, acontece coisas comigo que eu não solto uma palavra. Quando eu falo uma palavra, pode ser uma gíria. Eles ficam, meu pai, porque eu não falo, irmãos. Irmãos, tem coisa, tem palavras simples que se usam no ambiente familiar, de intimidade, então eu não gosto de falar. Não sei, eu não me sinto bem chegar e falar bem assim. Tem pessoas que fazem questão, vai no banheiro e fala o que vai fazer no banheiro. É ridículo. Fulano, onde você está? Eu estou aqui, pá. Acho ridículo, irmão. Você dá nojo quando eu ouço. Quando alguém fala isso lá em casa, eu fico invocado. Porque são palavras que não se posicionam na sua boca. São palavras que às vezes você tira o agir de Deus. Irmão, a presença de Deus ela é muito melindrosa na nossa vida, gente. Ela é muito, mas é muito melindrosa. Às vezes nós não estamos dando ciência para isso. Por isso que às vezes ficamos, Deus não está me ouvindo. Claro! Como que Deus vai ouvir se você fala palavras que não agradam o Espírito dele na sua vida? Eu sei que isso choca, mas para pensar que alimento, que atração que você traz para Deus na sua vida. Quando bater no meu carro, glória a Deus, sai sim, vocês não me dão vontade de falar, a vontade é uma coisa, a falar é outra. Eu tenho que trazer a presença de Deus. Eu gosto muito daquela passagem, eu guardo comigo essa passagem. Quando a Bíblia fala que os dois homens andando no caminho de Emaús, aí veio Jesus e começou a conversar com eles. Por que foi que Jesus chegou ali? Porque eles iam falando de Jesus. Eles iam falando de Jesus, eles atraíam a presença de Jesus. Eles traziam a presença de Jesus. Agora eu puxei de crente mentiroso, crente enganador. Eu tenho a Helena ali, que eu acho bonito demais, eu vou falar com essa jovem, senhora agora. Ela acredita. Por quê? Tem uma palavra que se fala muito aí, e ela sempre corrigindo, fala assim, pastor, essa palavra é assim, acabou, irmãos. Ou o iniciamento que eu uso para não falar essa palavra. Não vou falar aqui exatamente para não ofender o reino de Deus, que realmente fui pesquisar aquilo ali. Então é bonito quando você encontra alguém que ainda pode ser chata, mas uma chata que nos ajuda a entender que Deus precisa de você diferente. Estamos precisando de levantar mártires aqui. Angélica está precisando de você ser chamado de crente fanático, que seja na linguagem deles, mas se você não seja crente fanático, mas seja uma crente que trabalha com Deus, para todo mundo saber. Deus é Deus que precisa ser glorificado e adorado. Amém. Não citar por Jesus, eu te amo, isso é citação. Tem pessoas citando o nome de Deus. E vergonhando o nome de Deus, irmão. Já ouvi pessoas dizendo que ela é crente, pessoas ficam zombando do Senhor, com brincadeiras, fica em Facebook curtindo piada com a igreja, piada com o nome de Deus. Ai, que bonitinho, bonitinho,
muito mais. Preste atenção. Que diz a palavra do Senhor que nós não devemos nos tornar pessoas que vencem na santidade, mas que você seja verdadeiro. Você não precisa dizer o que você está fazendo. Deixe que o Espírito fale com você. Irmão, eu não tenho uma política comigo. O crente que chega, pastor, eu quero na tua igreja pregar, nunca vai ter aqui. Ele não precisa pedir. Se ele está na vida, Deus vai tocar e vai trazer. Isso é fato. Entre outras coisas, eu estou citando para vocês entenderem. A igreja está precisando mudar, cara. A igreja está precisando voltar a ser uma igreja que ela entenda que ainda que os leões virão sobre ela, existe um Deus que está ali para cuidar dela. Dependência de Deus. A igreja tem que parar de zombar com o nome do Senhor. A igreja tem que parar de viver brincando com o nome de Deus. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, recebem. Olha lá, 6, 7 e 8. Não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Quem está falando isso tudo, quem é? Paulo. Paulo, esse que tem autoridade para nos pregar sobre ele. Olha bem, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Sabe por que Deus não permite que zombem com o nome dele, que brinque com o nome dele? Deus não permite, meu irmão. Você pode até subir aqui em cima em pecado, você pode. Mas lá você vai pagar o preço. Deus não brinca. Você pode brincar com Deus. Deus não brinca. Por isso que ele é fiel. Mas o homem da nossa igreja, nosso Deus é real. Será que é na tua vida? Os amigos depois do homem si mesmo para ceiar. Aí não está bom, deixa eu pôr a igreja desse cara. Resumindo, a ceia é comunhão. Você está em comunhão com Deus? Ou porque você é um líder da igreja, você tem que mostrar que você está em comunhão? Quando você faz isso, você está escarnecendo de Deus, está zombando de Deus, e de Deus ninguém zomba. Na minha Bíblia ela é até mais poderosa. Eu vou marcar aqui, mas na minha Bíblia a negócio é mais violenta que a linguagem, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, tá? Aqui, ó. Não vos enganeis de Deus, não se zombam, pois aquilo que o homem semear, isso também será. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Olha bem. Então quer dizer, por que cada lei? Você percebeu uma coisa, querido? Você percebeu uma coisa? Bom, os anteriores. Você nos frutos, ali. Vai, passa. Aí. Vamos, Jesus. Não, ó. Nada fazendo isso. Os frutos do Espírito aí, ele porém, vira a página. Olha bem. Se você for olhar, volta de novo, 16, olha aqui, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Olha as últimas obras da carne: facções, dissensões, partidos, as ideias, as delícias e orgias. Você reparou que as 3 primeiras e as 3 últimas são obras do físico humano? São obras geradas para o prazer do físico humano, para o que é espiritual. É mesmo. Aí você vê a primeira do Senhor, vê o que? Mas o Espírito é amor. E o que diz a palavra de Deus em Coríntios 13? O amor, ele aniquila tudo, irmão. O amor, ele derruba tudo.
O amor é poderoso para jogar por terra qualquer facção do inferno contra a sua vida. Por isso que Satanás ele trabalha para matar o amor e a iniquidade se multiplica. E o triste é que a iniquidade ela se multiplica através da igreja. Isso é de doer, igreja. Mas quem tem enfraquecido o nome do Senhor não é aqueles que levantam contra os crentes, não. Não é a passeata que eles fazem aí, vocês sabem, de grupos, né? Um certo grupo colorido faz passeatas que eles falam milhões. O que faz em nome do Senhor as vergonhas é a igreja que se cala. É a igreja que se cala. Nós estamos no Mar de Paz, que é o teu primeiro relatório, está todo mundo empolgado. Eu vou saber o que foi bom, o que não foi, mas vê a dificuldade que cada um que está no Mar de Paz está passando. Irmão, segunda-feira para mim é um pouco melhor do que de domingo. Vem aqui um dia, sem compromisso. Mas se quiser na Mar de Paz, pode, tem vaga, é maravilhoso. É maravilhoso. Mar de Paz é uma coisa mais gostosa, mas tem crente que acha que não tem tempo para tirar uns 30 minutinhos para ir na casa de uma pessoa e ler, não é nem pregar, ler o que está escrito ali para poder levar a mensagem no monte. Aí de hora você vai ter que achar, gente, porque Deus vai apertar. E você quer ver crente correr para a presença de Deus é quando Deus libera a aprovação. Olha isso aqui. Não espera Deus te chamar para te provar. Terrível coisa é cair na mão. Então é o seguinte: não espera Deus te chamar para te provar. Se posiciona. Se posiciona. Duas pessoas me chamam a atenção que me emocionam no Mar de Paz. Duas, entre todos, duas me emocionam. A Simone e a Jane. Por quê? Eram pessoas que estavam arrastando o pé na igreja. Um princípio de desânimo. Mas levantar são as primeiras a chegarem a pé e participam. A Simone já não participa, né? Então, viva. Vontade da Jane, a vontade da Simone. Aí vem a outra Martinha que estava assim num balanço da vida. Então são pessoas que estão mexendo comigo, que eu estou vendo amor. Você vem aqui comigo, vem. Irmão, você não é obrigado não, lá em paz é uma maravilha. Eu faço aqui, ó, tem 5 lives na semana, tá horário, tá o dia, tá. Quem pode? Eu posso. Quem pode ver? Ninguém é obrigado a ser esse pastor cheio assim e fala assim, pastor, mas não, é o pastor da igreja, vai ter que ir nesse aqui. Não. Eles que escolhem onde eles querem, no dia, a hora. Amém? Que coisa bacana, mas faz a pena. E Satanás não quer isso. Você sabe o que vai acontecer, o que aconteceu essa semana. Aí veja bem, querido, quando você vê essa hegemonia de Satanás trabalhando para destruir a igreja, aí você começa a entender. Aí nós vamos para a última parte dos versículos, Romanos 6, de 1 ao 14. Vamos ler. Que diremos, pois? Olha aí, para fechar a mensagem. Permaneceremos no pecado para que abunde, para que, perdão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Não ficou. Ficou errado esse plano. Para que não abunde a graça. Permanecer no pecado, a graça não vai vir. Eu acho que deu mole para mim. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos, obrigado pela correção, para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. É porque minha Bíblia tem linguagem diferente, por isso. Mas veja bem o que diz ali. Você acha que você vivendo
do meu pai, do meu irmão, na minha família, eu posso ouvir e mandar ela para frente, fofoca. Né? A pessoa se pergunta, pastor, eu tive ausente, o pessoal falou alguma coisa? Não, comigo não. Que fala o problema deles, eu sou doido. Seu transmissor, gente, ai daquele que é um escândalo. Ele é um escândalo. O escândalo vem, por incrível que pareça, de quem praticou. Sabia disso? Mas por quem divulgou. Não, é simples. Se você me vier aqui praticando um erro, se você chegar para mim e tomar essa cara, pastor, muda de vez, consertei, meu Deus, não vou orar, meu Deus, não vou. Aí você pega aqui e sai falando, por que veio ensinando? Atrás de quem? De quem divulgou? Ali, meu irmão. O que acontece? Mas eu estou na graça, que graça você está vivendo? Você está vivendo de graça para ir no inferno, não passa por ti não. Mas a graça de Deus você não está vivendo nada, não. Mas você não está vivendo mesmo, meu filho. E a Bíblia que está falando, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde sobre nós? De modo nenhum. Sabe por quê, meu irmão? Deus não negocia a salvação, nem tampouco a sua santidade. E por que então você tem que ser santo? Porque você diz que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Então você tem que buscar uma vida de santidade, sim, meu irmão. Tem que buscar uma vida para viver, uma vida que uma pessoa olha para você e que mas também, né? Cara, está vivendo isso aí, ó. Mas olha a vida que ele vive diante de Deus, é isso que tem que acontecer. Está na hora da igreja se despertar, meu irmão. Eu estou falando aqui, presta atenção, talvez você vai para casa e não está nem aí, porque você não vai lembrar nem o texto. Se for preciso de Deus falar, eu falei com minha esposa hoje, ela pode aqui me corrigir. Eu falei bem assim, eu estou preocupado. Às vezes a gente fica preocupado em pregar uma mensagem cada domingo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pregar uma mensagem direto na igreja. Até a igreja diz assim, ai pastor, estou cansado, então faço com essa pregada. Às vezes acontece isso, você vai para casa, esquece tudo que foi pregado. Assim, eu, Deus domingo, eu prego a mesma coisa. Estou nem vou vir na igreja. Então, você encontra alguém que está no inferno de Deus. Que é hora de ele se despertar. Quer prosperidade? Não existe prosperidade maior do que a presença de Deus na sua vida. A maior prosperidade é a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Ai, a presença de Deus na sua vida, as coisas acontecem, filho. Acontece mesmo. Eu estou falando de um Deus vivo e ressurreto. Então ele fala de maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está nojo. Aí tem pessoas que hoje em dia já negociam. Eu acho que eu vi aqui. Nada pode, vai daqui a pouco ele não pode fazer nada engraçado. Antes você pensava assim. Mas agora que as coisas estão te favorecendo, né? Então você começa a entender de outro lado. Cuidado. O ano que você está olhando. Ontem eu fiquei tão feliz. Fui no aniversário e uma jovem me abordou. Falei assim, o senhor é o seu Márcio, né? O senhor lembra de mim? Não. Eu fui fulano, até aí procurando, eu fiquei muito tempo. Nossa, o senhor, lá no Maria Helena, nós estamos na igreja, olha que lá era Maria Helena, na igreja, como se diz a linguagem popular, o mal. E tal, senhor. Eu sou uma jovem, o senhor chegou para mim, e eu falei bem assim, pastor, meu pai tem uma igreja. E eu gosto mais daqui, o senhor me orientou o quê? Sai daqui. Olha o pastor que quer perder. Mas eu não perco quando eu vou para a igreja. É o rei, meu Deus que está aqui, é o mesmo que está naquela igreja lá em cima, do pastor Weber, qualquer igreja desse fazendo é o mesmo Deus. Eu orientei mais para o seu pai precisa de você. Irmão, ela está lá, como se diz na linguagem, redentor, feliz da vida, casou lá, a vida dela com a igreja crescendo, as minhas sobrinhas e a minha cunhada é da igreja dela. Então assim, está crescendo, quer dizer, olha bem, eu abri mão. Porque o que é crescimento? Eu não posso olhar a minha vaidade. Eu tenho que olhar aquilo que Deus está querendo fazer para a minha vida. Uma outra página diz assim a palavra do Senhor, porque se temos sido unidos a Ele, na semelhança da sua morte, olha aí,